lutas, tudo bem com vocês? Falta muito pouco para a gente chegar a 200 mil inscritos aqui no YouTube. Então quem puder se inscrever no botão vermelho aqui embaixo, deixar o like no nosso vídeo também para a gente alcançar mais pessoas. Eu agradeço. Se você já faz isso, muito obrigado por participar da nossa missão e sempre ajudar a gente, mas vamos ao que interessa. Eu já falei algumas vezes aqui no canal Encarada que Charles do Bronx é um fenômeno diferente de tudo que a gente já viu, especialmente aqui no Brasil. A forma como o cara luta, o seu carisma, a trajetória no UFC, as suas declarações, tudo isso contribui para que a maioria esmagadora do público goste do cara. O homem é quase uma unanimidade. Eu digo quase porque ninguém é uma unanimidade. E quando se tem uma quantidade de reações positivas muito maior do que as reações negativas, você acaba se acostumando com comentários bons e valoriza mais os ruins. Se a maioria dos comentários é positivo, os negativos vão chamar mais atenção, exatamente porque eles são raros. E isso não acontece só com Charles. Alex Poatan já esteve aqui no canal Encarada fazendo um desabafo exatamente direcionado aos poucos críticos que ele tem na sua legião de seguidores na internet. Então, desde que anunciou numa entrevista à TSN Sports do Canadá, algumas semanas atrás, que a data de outubro não servia para ele e que ele estaria pronto em novembro ou dezembro para voltar a lutar, o Charles teve que lidar com dois tipos de reações. Enquanto a maioria das pessoas, assim como eu, aplaudiu porque fora de Abu Dhabi, novas opções valiosas se apresentam no caminho do brasileiro. Eu já falei disso num vídeo aqui no canal Encarada. Teve sim também gente que criticou. Eu confesso que eu notei muito poucos comentários negativos, mas como a instituição Charles do Bronx na internet é muito maior do que a instituição Canal Encarada, e o Charles é um cara que gosta de acompanhar tudo que está rolando online, talvez ele tenha visto comentários que eu não vi. De novo, se você recebe 9 entre 10 comentários positivos, você se acostuma com isso. E é exatamente por isso que aquele único comentário negativo vai prender mais sua atenção, vai ter um peso maior. O clichê é conhecido, o diferente chama mais atenção. E a reação negativa muitas vezes tem injustamente um peso maior. Fato é que por conta de algum ou de alguns comentários na internet, Charles sentiu a necessidade de esclarecer qual é a sua situação real, sua posição real dentro da categoria dos leves. Numa entrevista ao canal MMA+, o Charles fez questão de esclarecer qual é a sua posição diante do futuro da divisão até 70 quilos. A real é que as pessoas começam a falar um monte de coisa. Eu escutei que não era o próximo da fila, eu escutei que quem ganhasse da luta Volkanovski com Rodrigues era o próximo, escutei que quem vencer entre Justin Gaethje e Dustin Poirier era o próximo da fila. Cara, ninguém sabe de nada do que está acontecendo. Essa é a real. Não é que o Charles quer a revanche contra o Islam. O Charles quer se tornar o campeão. É o Islam o campeão? Então é o cara que temos que vencer. As pessoas falam, mas eu não tenho nada contra o Islam. Os planos não mudaram, eu quero ser campeão de novo. Onde é o próximo cinturão? Abu Dhabi? A única coisa que eu falei pra galera, pra todo mundo, e presta bem atenção pra vocês não falarem bosta. O que eu falei foi que pra mim o timing bom seria novembro ou dezembro. Foi o que eu falei pra todo mundo. Eu sou o próximo da fila? Não sei. Estamos negociando. Porém, bom pra mim seria novembro ou dezembro. Eu não falei que eu não queria ou que eu iria esperar. O que o Charles deixou mais uma vez claro, porque ele já falou isso em diversas outras entrevistas, é que ele não se mete em questões financeiras, em decisões sobre seu futuro relacionados à sua luta. É como se ele chegasse para a equipe dele, para o Diego Lima e para o Jorge Macaco e falasse o seguinte: ó, vocês sabem o que eu quero o cinturão, então resolvam vocês com o UFC qual a luta vai me dar essa chance pelo título e por quanto eu vou fazer essa luta. O que me parece é que o Charles está tentando deixar claro que em nenhum momento ele recusou enfrentar Islam Makhachev em Abu Dhabi. O UFC não ofereceu isso a ele, e se ofereceu, o Charles respondeu que o ideal seria novembro ou dezembro. O UFC decidiu não insistir, seguiu o baile e foi atrás do plano B e do plano C. Vale lembrar também que a fatídica entrevista foi dada para um veículo gringo, através de um tradutor. Embora ele tenha falado português, não pode prolongar muito a resposta por conta da tradução, e é uma dinâmica diferente. Não é à toa que, falando com o veículo brasileiro, ele se sentiu mais à vontade para fazer esse desabafo. Outra coisa que o do Bronx fez questão de esclarecer é sua posição em relação a uma super luta. O Charles garante que o foco é no cinturão da categoria dos leves, mas se for apresentada a ele a oportunidade de enfrentar Conor McGregor, ele vai dizer sim, vai em busca dos milhões, desde que a organização lhe prometa a chance pelo título depois dessa luta, assim como fez com Dustin Poirier no passado. Outra coisa que perguntaram: Charles deixa a chance pelo cinturão por uma luta contra o Conor McGregor? Sim, assim como Dustin Poirier fez e outros fizeram, pensando no dinheiro que todo mundo sabe que daria. Porém, eu só faria isso se fosse como o Poirier fez. Ele vencendo, eu seria o próximo da fila. Se o UFC mandar eu escolher entre a luta pelo título
título e a luta contra o Conor, eu escolheria a luta contra o McGregor, desde que depois eu seja o próximo da fila. Então tudo é negociado. O brasileiro ainda deixou claro que durante sua passagem em Las Vegas ele não chegou a sentar com Dana White e o staff do UFC para negociar, para falar de forma concreta sobre o seu futuro. Só foram faladas coisas por alto, nada muito palpável. De uma forma resumida, o que dá para entender é que nem o Charles estava muito interessado em definir logo qual vai ser do seu futuro numa semana tão movimentada, tão atribulada como foi a Fight Week para ele, e nem o UFC, pelo visto, estava tão interessado assim em definir logo qual será o próximo passo do Charles. Se o UFC quisesse muito fechar Charles versus Makhachev para o evento de Abu Dhabi em outubro, já teria trancado todo mundo numa sala e fechado esse negócio. Embora o Charles seja indiscutivelmente o próximo da fila na categoria dos leves, eu já tinha falado aqui no canal que a minha expectativa era que o Dana White esperasse o UFC 290 para ver o que ia acontecer na luta entre Alexander Volkanovski e Yair Rodrigues. A revanche entre o australiano e o russo está no radar do UFC e seria a narrativa perfeita. Em fevereiro, o Makhachev foi até a casa do australiano e venceu. Agora a revanche pode acontecer em Abu Dhabi, casa do campeão dos leves. Nessa terça, inclusive, o Volka publicou uma foto pós-cirurgia no braço esquerdo. Segundo o jornalista Ariel Helwani, o australiano deve voltar a treinar forte em 6 semanas, ou seja, ele teria um camp menor para enfrentar o russo. Mas brabo que é, o Volka já deixou claro que está de olho na luta com o Islam. Depois de ver um desesperado Makhachev desafiando o Leon Edwards como plano C para a luta em Abu Dhabi, o Volka disse o seguinte: "Você está correndo, irmão, você não quer apanhar de mim." Então não duvidem do anão biônico, o próprio UFC tem esperança de colocá-lo contra o Makhachev em Abu Dhabi. E se essa revanche acontecer, o caminho fica livre para o Charles do Bronx realizar duas ações mais do que benéficas para o seu futuro dentro da maior organização de MMA do planeta. Ou ele vai fazer uma super luta num dos cards mais especiais do ano, em Nova York ou Las Vegas, novembro ou dezembro, como ele queria, ou ele vai disputar o cinturão da categoria dos leves em qualquer lugar do mundo que não seja Abu Dhabi. Lembrando que já existem odds lançadas na stake para o UFC 291. Não se esqueçam de usar o código ENCARADA. Alex Poitin é azarão contra Jan Blachowicz para sua estreia na categoria dos meio pesados, e Justin Gage é azarão para faturar o BMF Title na luta principal do show, que acontece em Salt Lake City. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa declaração do Charles do Bronx no canal Mais MMA, e eu quero saber qual o palpite de vocês para o futuro do brasileiro. O que vocês acham que acontece no caminho do Charles na próxima rodada? Comenta aí.